Pessoal, bom dia. Então, hoje, dia 25 de abril, começamos mais uma aula de biofísica, tá? Nós vamos trabalhar hoje a nossa aula hoje é sobre termodinâmica. Então, a gente vai ver um pouquinho sobre as leis da termodinâmica dentro da biofísica, tá? Dentro das leis da termodinâmica na biofísica, a gente vai verificar um pouquinho sobre entropia, entalpia, energia livre, energia de ação, né, energia de ativação, enfim, como é que o calor, né, porque a gente vai falar de termodinâmica, como é que o calor se comporta nos sistemas biológicos, tá? Então, esses conceitos mais específicos aí de entropia e entalpia é o que nos mantém, né, vivos, digamos assim, tá? Um dos exemplos que a gente pode ter, por exemplo, quando a gente está com febre, o que significa isso, né? A temperatura do nosso corpo aumenta, por quê? Porque nós temos um grau de entropia muito grande em alguma célula, né? Em algum dos nossos sistemas. Ou seja, se a gente tiver uma pequena infecção, a nossa entropia, ou seja, depois a gente vai ver aí, o nosso grau de organização celular, por exemplo, ele é mexido, né? Então, eu tenho uma alteração dessa entropia do sistema normal de funcionamento, e aí o nosso organismo avisa aumentando a nossa temperatura, né? Então, esses sistemas de entropia e entalpia são fundamentais quando a gente fala dos sistemas dos organismos vivos, tá? E aí a gente vai passar, então, a trabalhar um pouquinho aí dessa termodinâmica, tá? Alguém quer falar? Então, essa parte de termodinâmica que a gente conhece aí, tá? Que nós vamos falar, nós temos que entender um pouquinho sobre né? Termodinâmica vem de temperatura e dinâmica vem de movimento ou de força, né? Então, o movimento do calor, da temperatura, que vai definir alguns desses conceitos básicos que a gente tem aqui. Eu coloquei lá no Moodle para vocês, tá? Deixa eu ver lá no mapa, qual que é o mapa agora? O mapa 9, né, que vai falar sobre termodinâmica, tem lá os slides, que é, na verdade, um resumo do capítulo lá do livro base que a gente tem, tá, que a gente está falando, e aí depois, no final da aula, então, vocês têm ali uns exercícios para responder, tá? Os exercícios também são bem tranquilos, vocês podem estar postando no Moodle, na semana que vem, né, lembro que eu comentei com vocês antes, então, o Moodle não vai estar funcionando no final de semana, porque eles vão fazer uns ajustes, então ele sai do ar ao meio-dia de hoje e volta provavelmente na segunda-feira, tá? Então, quem não conseguir acabar ali os exercícios até o meio-dia para postar, eu dei um espaço de tempo lá para vocês, então vocês podem postar até sábado da semana que vem, tá? Então, vocês têm 8 dias aí para postar bem tranquilamente. E qualquer dúvida, né, vocês já sabem, já podem estar falando comigo, então, tá? Me perguntem ali no WhatsApp, enfim. Vocês viram que eu acrescentei a coordenadora hoje de manhã, né? Ela só não estava no nosso grupo da biofísica, então eu coloquei ela lá no grupo até para ela saber, né, das nossas aulas, enfim, estar presente nisso, certo? E lembre de estar logando agora no Moodle, quem conseguir lá, para ter as presenças, certo? Então, vamos lá, gente. Quando nós falamos agora, vamos pensar assim, então, o que a gente vai trabalhar hoje, né? Termodinâmica. O que a gente tem aqui, tá? Se a gente falar de termodinâmica, então, toda vez que a gente fizer essas relações aqui, né? Então, termo a gente tem aqui de temperatura, né? E dinâmica aqui, né? Essa partezinha aqui vai ser movimento ou força, né? Geralmente a gente tem aqui a parte de movimento, né? Movimento que trata de uma certa força aplicada. Então, quando a gente falar de termodinâmica, a gente vai ter uma temperatura em movimento, tá?
quando a gente fala dessa variação de temperatura ou dessa temperatura em movimento, a gente tem que lembrar que a gente vai ter duas proposições aqui, tá? Nós vamos ter sempre, a gente usa isso muito forte dentro da termodinâmica, que a gente usa a questão de um sistema, tá? Então, vamos pensar assim, geralmente a gente usa um sistema isolado. Então, o que que a gente diz? Que aqui dentro a gente tem um sistema, né? E do lado de fora aqui a gente vai ter um entorno. Então, o que que acontece? Quando a gente trata dessas experiências termodinâmicas, digamos assim, essa troca de calor, essa variação, a gente vai ter entre o sistema, né, a parte interna do sistema e o seu entorno. Então, essa troca de calor dentro da termodinâmica vai acontecer sempre dessa forma aqui, tá? Nós vamos ter um sistema, esse sistema é como se fosse um sistema isolado. Vamos pensar assim, eu vou ter uma célula, vou analisar uma célula. Então, a célula em si é o meu sistema isolado, e aonde ela está inserida vai ser o meu entorno. Então, a troca de calor, vamos pensar assim, né? A troca de calor vai se dar entre a célula e o seu entorno. Então, a gente tem que sempre lembrar que eu vou ter um sistema e esse sistema vai estar trocando aí calor ou energia, né, com o seu entorno. Então, a gente tem que pensar que cada sistema que nós vamos utilizar ali vai ser um sistema específico, tá? Um sistema isolado, e aí a gente analisa o entorno onde ele está inserido. Aí, uma coisa que a gente precisa lembrar também dentro da termodinâmica é que vão ter algumas variações, tá? A gente vai usar isso daqui e a gente vai ter algumas variações. Quem é que varia nesses meus sistemas aí, tá? Como é que a gente pode abranger isso aqui, tá? De uma forma geral, se a gente pensar, a nossa termodinâmica ela vai abranger qualquer mudança de energia que ocorre no universo, tá? Então, qualquer mudança existente vai haver uma variação de energia, e é a termodinâmica que vai determinar isso, tá? E dentro desse sistema e no seu entorno, a gente vai ter algumas variáveis, tá? Essas variáveis, se vocês lembrarem lá do ensino médio de vocês, a gente tem algumas variações como temperatura, tá? Então, uma das variações específicas vai ser a temperatura. Outra variação específica vai ser o nosso volume, né? O volume da minha célula, tá? Outra variação vai ser a pressão. Aqui, né? Eu vou ter uma variação de pressão. E uma outra variação, geralmente, é a energia, né? Que a gente... Energia. Tá? Que vai ser energia interna ou externa, enfim, tá? E essas variações aqui, ó, eu vou tentar abreviar para vocês um pouquinho daquilo que que vocês devem ter visto lá no ensino médio. Por que que eu digo que vocês devem ter visto? Porque nessas variações aqui de temperatura é uma matéria bem fácil, né? Então, geralmente, a gente vê lá no ensino médio. Então, pensem assim, ó, dentro da termodinâmica, se eu tiver essas variações aqui, de temperatura, volume, pressão e energia, lembram lá das transformações gasosas que a gente tinha no ensino médio? Bom dia, Tiago, eu estava sentindo a sua falta na sala. Então, sempre Bom que dia, profe. a Bom gente dia, tem pessoal. tudo certo. A gente tem essas variações, então a gente vai ter. Depois eu passo, eu tiro umas fotinhos e mando lá no grupo para vocês, tá? Então, lembram das transformações gasosas, tá? Então, essa é uma forma da gente começar a falar transformações gasosas, tá? Essa é uma forma da gente começar a entender um pouquinho de como é que funcionam, tá? Dentro dessas transformações gasosas aqui, para a gente tentar entender como é que vai funcionar essa questão de energia, tá? Então, dentro das transformações gasosas, o que que ia acontecer lá? Nós temos um gás, né? E aí nós podemos considerar isso como um sistema fechado e um sistema aberto, né? Que a gente consegue, nas transformações gasosas, geralmente a gente usa um sistema fechado, tá? Porque nós vamos trabalhar assim, né? Trabalhamos com dois tipos de sistemas.
Vamos pensar assim, ó, um sistema fechado, tá? Ele permite a troca de energia, mas não a troca de matéria, tá? Então, sempre que eu considerar esse sistema como um sistema fechado, eu vou até colocar aqui, ó, ele troca energia, tá? E não troca matéria, tá? É o que acontece com os nossos sistemas gasosos. Geralmente é isso que vai acontecer, tá? E a gente vai estudar dentro da entropia e da entalpia hoje, que a gente tem essa troca sempre em sistemas fechados, tá? A gente vai considerar sempre essa troca de energia, mas nunca troca de matéria, tá? E se a gente pegar aqui depois um sistema, né, que a gente vai considerar como um sistema aberto, tá? Um sistema aberto, então, e nesse sistema que a gente considera aberto, ele troca as duas coisas, tá? Ele vai trocar matéria, mas também vai trocar energia, certo? Então, aqui, ó, troca energia e matéria, tá? Depois, gente, vocês podem pegar aqui essas minhas anotações aqui, vocês podem estar passando depois para o caderno de vocês, se vocês quiserem também, tá? Mas eu vou passar lá as fotinhos para vocês. Então, vejam, ó, a gente vai considerar nas nossas transformações, hoje, dentro da termodinâmica, sistemas abertos e sistemas fechados, tá? Que são essas condições que eu coloquei aqui para vocês. Então, nós vamos considerar um sistema fechado, tá? Um sistema isolado para nós, e ele vai fazer a troca de energia com o seu entorno, tá? Então, a gente vai pensar sempre nesse sistema como troca de energia e nunca troca de matéria, tá? Então, nós sempre vamos falar de um sistema fechado. E aí, o que acontece aqui, ó? Quando a gente vai falar das transformações, se nós lembrarmos lá que eu vou ter variação de temperatura, volume e pressão, a gente, quando falava das transformações gasosas, nós tínhamos lá algumas transformações. Lembra lá do ensino médio, ó, nós tínhamos uma transformação isotérmica, por exemplo, né? Ó, o que era uma transformação isotérmica? Toda vez que a gente fazia uma transformação, ó, iso significa igual, térmica, temperatura, tá? Então, isso aqui, o que acontece? Quando a gente tem uma transformação isotérmica, tá? Vai ocorrer, né? Vai ocorrer uma variação de pressão, tá? E volume, tá? Mas a temperatura permanece constante. Então, a principal característica dessa isotérmica é que a minha temperatura, tá, é constante. Então, ela não modifica, certo? Como é que a gente tinha lá nas transformações gasosas? Ó, quando a gente fala de uma transformação, então nós vamos ter assim, ó, a pressão 1 que um gás tinha, vezes o seu volume 1, que é o estado inicial, vai ser igual a uma pressão 2 vezes um volume 2, que é o meu estado final, tá? Lembram disso lá no ensino médio? Que a gente tinha as variações, né? Isotérmica, a próxima que eu posso considerar que é uma isobárica, tá? Ou seja, é uma transformação, ó, que mantém, tá? Eu vou colocar aqui, então, sempre ocorre a variação das outras duas, certo? Então, a isobárica, ela mantém a pressão, bárica quer dizer pressão, tá? Então, vai ser uma pressão constante. Então, varia quem, tá? Varia, ó, até vou pôr aqui. Quem que varia aqui? Varia a temperatura, tá? E o volume. Então, o que acontece com essa equação? Eu vou ficar assim, ó. Como a pressão vai ficar constante agora, eu vou ter o volume do estado do gás no seu estado inicial pela temperatura inicial vai ser igual ao volume final pela temperatura final. Então, essa aqui vai me dar uma transformação isobárica, tá? Por quê? Porque agora a minha pressão vai ser constante. E vai variar quem? O volume e a temperatura, tá? Vocês têm que lembrar que essa temperatura aqui, ó, ela tem que estar sempre em Kelvin, tá?
Toda vez que a gente vai utilizar para gases, a temperatura obrigatoriamente vai ter que estar em Kelvin, tá? Então, eu não posso usar a temperatura em graus Celsius ou Fahrenheit, tá? Eu tenho que usar sempre essa temperatura em Kelvin. E aí, para transformar, geralmente a gente tem assim, né? A temperatura em Kelvin vai ser quem? Deixa eu passar aqui. A temperatura em Kelvin vai ser a temperatura em Celsius mais 273, né? Lembra que a gente já fez isso lá na sala um dia, tá? Mas para transformar de Celsius para Kelvin, a gente só soma 273, né? Pelas escalas termométricas que a gente já viu. E aí, uma outra transformação que a gente tem, tá? Que além da isobárica, ó, isotérmica, a outra transformação vai ser a isométrica, tá? Ou isocórica ou isovolumétrica, tá? Tanto faz. O nome aqui é meio que genérico, tá? E a gente usa conforme a gente quiser. Pode ser isométrica, isocórica ou isovolumétrica, tanto faz, tá? Então, nesse caso aqui, ó, agora o volume é que vai ser constante, tá? Então, se o volume é constante, quem é que varia, tá? Variam quem? A temperatura, né? E a pressão. Então, o que que acontece com a minha equaçãozinha agora? Ela vai ficar quem? Como o volume vai ser constante, eu tiro o volume da minha equação. Então, vai ficar a pressão do estado 1 pela temperatura do estado 1, ou pressão inicial e temperatura inicial, vai ser igual à pressão final pela temperatura final, tá? Isso daqui, ó, vai me dar a equação da isométrica. Isso significa o quê? Que nós tínhamos uma equação geral dos gases, tá? Que a gente tinha assim, ó, lembram, ó, P1 vezes V1 sobre T1 sempre vai ser uma constante, ou seja, vai ser igual a P2 vezes V2 sobre T2, tá? Essa daqui, ó, é a nossa equação geral, certo? Então, se eu souber essa equação geral aqui, ó, tá, das transformações, ó, essa equação geral das transformações, eu consigo saber todas as outras, porque vejam bem, ó, se eu tiver uma isotérmica, ó, se eu tiver uma isotérmica, eu tiro a temperatura, tá? Porque ela permanece constante, ó. Então, vai ficar quem? P1, V1, P2, V2. Se eu tiver uma isobárica, que ó, a pressão fica constante, ó. Então, eu tiro a pressão da minha equação, ó. Vai ficar quem? V1, T1, V2, T2. Se eu tiver uma isométrica, eu tiro o volume da minha equação, ó. Vai ficar P1, T1, né? P1, T1, P2, T2, tá? Então, se eu souber essa equação geral aqui, ó, eu consigo saber todas as outras para as transformações, certo? Então, eu tenho sempre, para as transformações gasosas, isométrica, o volume constante, isobárica, a pressão constante, e isotérmica, a temperatura constante, tá? E aí eu aplico essa equação aqui e eu consigo saber, então, quais são os valores dessas minhas pressões, volumes e temperaturas. Existe uma outra equação, uma outra transformação que a gente conhece como uma transformação adiabática, tá? O que que é essa transformação adiabática? Quando eu tenho essa transformação, isso significa que não há troca de calor com o meio, tá? Então, eu vou até colocar aqui, ó, não há troca de calor, tá? Com o meio. Com o meio. Uma forma de transformação adiabática bem comum, gente, que vocês podem fazer agora é assim, ó. Por que que se eu assoprar com a boca aberta, o ar da minha boca sai quente? E se eu assoprar fazendo biquinho, o ar da minha boca sai gelado. Experimentem fazer isso para vocês verem. Ó, se você assoprar com a boca, coloca a mão na frente da boca, você vai perceber. Se você assoprar com a boca aberta, o ar da minha boca é quente. Se você assoprar fazendo biquinho, o ar que sai da minha boca é gelado. O que que isso significa, tá? Que se eu tiver uma transformação adiabática, vamos pensar assim, ó, deixa eu até fazer aqui um desenho bem bonitinho, né? Aqui não deu certo, tá? Vamos fazer aqui, né? Aqui o nariz, aqui a boca. Aqui vamos fazer o cabelo da pessoa, tá? Aqui os olhos.
Vamos pensar assim, ó. Se eu assopro aqui, ó, olha que linda minha pessoa. Se eu assoprar aqui, ó, se eu assoprar fazendo bico, né? O que que acontece com o gás, ó? Ele tem um espaço muito pequeno aqui quando eu assopro, e aí ele vai se expandir rapidamente aqui, ó, tá? O que que acontece com ele, ó? Como eu estou assoprando aqui, ele tem um volume muito pequeno aqui, ó, ele tem uma pressão alta e um volume pequeno, quando ele chega aqui do lado de fora, ele precisa se expandir. Para que ele possa se expandir, ou para que ele possa aumentar o volume, ele tem que usar a própria energia interna dele para poder fazer essa expansão. Então, se ele usa a energia interna dele para fazer essa expansão, como ele diminui essa energia, ele vai diminuir a temperatura. Então, por isso que quando a gente assopra fazendo o biquinho, ó, essa variação de energia interna aqui diminui, tá? Então, ele usa a própria energia interna dele para fazer essa expansão. E aí o meu ar fica gelado. Porque como ele usa essa energia, ele tem que diminuir a temperatura para poder tirar do calor essa energia para a expansão. Quando você assopra com a boca aberta, ele já sai num grande volume. Então, ele não precisa baixar essa temperatura, tá? Ele não precisa utilizar a energia dele para fazer essa expansão. E aí o ar sai quente quando a gente assopra com a boca bem aberta. Se a gente assopra fazendo biquinho, ele precisa expandir quando ele chega aqui fora. E para que ele possa expandir, ele usa a própria energia interna dele. Que é isso que a gente vai usar agora, tá? Para a gente fazer essas nossas considerações aí dentro da parte termodinâmica, tá? Então, toda vez que a gente pensar nessa parte da termodinâmica nossa aí, que a gente vai fazer, a gente vai trabalhar com essa coisa de energia interna, tá? Então, se a gente trabalhar com essas variações de energia interna, então, eu passei para vocês essas transformações só para que vocês relembrassem algumas coisas, porque são alguns conceitos agora que a gente vai trabalhar, tá? Então, o que que acontece agora? Quando a gente tratar da primeira lei da termodinâmica, tá? Primeira lei da termodinâmica, dentro de um sistema biológico, né? Lei da termodinâmica, ele me diz assim, ó, dinâmica, tá? Ele me diz assim, que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Isso significa o quê? Que quando a gente tratar dessa primeira lei da termodinâmica, essa primeira lei, ela trata da conservação da energia, tá? Então, o que que significa isso daqui, ó? Conservação da energia, tá? Essa minha energia vai ser esse meu ΔU, tá? Energia, a conservação da energia agora vai ser o meu ΔU, que é a energia interna do meu sistema. O que que significa? Que nós não podemos destruir e nem criar energia. Nós apenas podemos transformar essa energia. E a energia do universo, ela vai ser sempre constante, tá? Então, uma das condições da primeira lei da termodinâmica é que nessa conservação da energia, a gente vai ter aqui, ó, que a energia do universo, né, é constante, então. Tá? Essa é a primeira das afirmações da primeira lei da termodinâmica. Se essa energia é constante, então o que que eu vou considerar nesse meu sistema aí, tá? Que tudo aquilo que nós conhecemos, então, que vai tratar dessa energia aqui, nós vamos ter que a energia interna de um sistema, tá? Se a gente pudesse, por exemplo, definir essa primeira lei da termodinâmica, né, como a lei da conservação da energia, e dentro da lei da conservação da energia, a energia do sistema, a nossa energia é constante, né, do universo é constante, então nós podemos conceituar a primeira lei da termodinâmica dizendo o seguinte, ó, que quando o calor flui de um sistema, né, de dentro de um sistema para fora dele, você vai ter que ganhar ou perder energia, tá? O que que isso significa? Ó, vamos pensar assim, que se eu tiver um sistema fechado aqui, tá? E aqui eu tenho um entorno, se eu fizer aqui, ó, aqui eu vou ter uma energia interna. Se eu trocar energia com esse meio aqui, ó,
para que eu possa trocar energia, eu vou ter que realizar um trabalho, tá? Vamos chamar o trabalho de W. O que que isso significa? Ó? Que se houver uma troca de energia aqui, ó, dentro de um sistema, eu vou ter uma perda ou um ganho de calor, tá? Porque que, ó, se eu tirar calor do meu sistema, então ele vai perder calor. Se eu aumentar a energia interna, eu vou receber, né? Eu vou ganhar uma determinada quantidade de calor, tá? E esse calor que eu vou ganhar ou receber vai fazer essa variação da minha energia interna aqui. O que que acontece nesse sistema? Então, a primeira lei da termodinâmica me diz assim, ó, que a variação da energia interna tem que ser exatamente igual, né? A variação da energia interna vai ser a diferença entre a quantidade de calor que eu estou usando menos o trabalho que eu realizo para fazer isso daqui, tá? Então, essa variação de energia interna aqui, ó, vai me dizer, ou ainda, né? Se eu não tenho, vamos pensar assim, ó, se eu tenho uma conservação dessa energia, então, se isso daqui for zero, ó, se essa variação de energia interna for zero, porque eu tenho uma conservação, então a quantidade de calor recebida vai ser igual a quê, né? O zero menos o trabalho, ou seja, a quantidade de calor recebida ou cedida vai ter que ser igual ao trabalho realizado, tá? Então, o que que a primeira lei da termodinâmica me diz, ó? Que a quantidade de calor recebida, tá, ou cedida por um organismo é exatamente igual ao trabalho realizado por ele, tá? Então, sempre que eu tiver uma conservação da energia, significa que essas duas coisas aqui são exatamente iguais, tá? Então, sempre que eu fizer essa primeira lei da termodinâmica, eu posso constatar ela, né, como sendo a energia em constante movimento realizando o trabalho, tá? Mas essa conservação de energia vai fazer o quê? Que se eu mexer num sistema qualquer, a quantidade de calor que ele perde ou ganho, que eu vou representar por quê, sempre vai ser igual ao trabalho realizado. E a segunda lei, tá? A segunda lei da termodinâmica, então, ela vai estar me relacionando, né? Segunda lei da termodinâmica. A segunda lei me diz o quê? A segunda lei me fala que esse calor aqui, tá? Esse calor, ele ocorre sempre de um sentido de maior temperatura para um de menor temperatura, tá? Então, essa segunda lei da termodinâmica aqui, ó, eu posso dizer assim, ó, se eu tiver um sistema aqui, né? Vamos dizer que eu tenho uma temperatura T1 aqui e uma temperatura T2 aqui, tá? Essa troca de calor aqui, ó, essa troca de calor se dá sempre de um fluxo de maior temperatura para um de menor temperatura, tá? Então, eu digo assim, ó, que o fluxo, né, ocorre sempre de opa, de um sistema de maior para outro de menor, tá? Temperatura nesse caso aqui, certo? Mas eu posso considerar energia ou temperatura, tanto faz. Então, vejam, ó, na verdade, quando a gente estuda lá no ensino médio a física, a primeira lei da termodinâmica me fala dessa variação aí de temperatura, etc., só que ela usa alguns conceitos mais específicos, por exemplo, assim, ó, tá? Se a gente considerar o primeiro princípio da termodinâmica, ele me diz que a variação da energia interna no sistema é sempre igual à diferença entre o calor e o trabalho, né? Então, a diferença, ó, a variação da energia interna é a diferença entre o calor e o trabalho, tá? Então, ou seja, se a variação é constante, se a energia é constante, então a quantidade de calor é igual ao trabalho, tá? O que, que nós podemos determinar para o segundo princípio, então, da energia? Que se eu tenho sempre, para sistemas biológicos, a gente diz que o fluxo dessa energia,
ou dessa temperatura, ela ocorre de um de maior para um de menor, sempre do lado maior para o lado menor. Isso aqui indica, por exemplo, lá numa máquina térmica. Na física, a gente usa isso para as máquinas térmicas, se vocês lembrarem. Não existe uma máquina térmica que transforme 100% da energia recebida em trabalho, tá? Então, é a questão do rendimento. Mas nos sistemas biológicos, a gente utiliza a segunda lei da termodinâmica para tratar desse fluxo de energia ali, tá? Eu posso fazer um sisteminha para vocês dentro da energia interna da seguinte forma. Se nós pensarmos, tá? Se nós pensarmos aqui, vamos fazer aqui assim, um resumo da energia, tá? Só para um resumo da energia, só para vocês entenderem aqui, ó. O que acontece quando a gente tem a energia? Se eu pegar a temperatura, se a minha temperatura for maior que zero, tá? Ou seja, se eu aumento essa temperatura, a minha energia interna, o ΔU, também aumenta, tá? Então, ele também vai ser maior que zero, certo? Então, eu vou ter aqui, ó, a energia interna aumenta, tá? Então, ó, aumenta a temperatura, aumenta a energia interna, que é aquilo que eu falei para vocês da febre antes, né? Então, o meu sistema aumenta a energia interna, aumenta a temperatura, por quê? Porque tem algum desequilíbrio lá dentro. E aí, se aumentar a energia interna, eu aumento a temperatura. Se a variação da temperatura, deixa eu permitir aqui, se a variação da temperatura for menor que zero, então a variação da minha energia interna também vai ser menor que zero, ou seja, a variação da energia interna diminui, tá? Se a minha temperatura permanece constante, ó, se eu tiver uma variação de temperatura igual a zero, significa que a minha variação de energia interna também vai ser zero, tá? Se a minha variação de energia interna vai ser zero, então significa que ela é constante, né? Então eu vou ter uma variação nula, tá? Ou constante aqui. Então, sempre que nós pensarmos na variação da energia interna, que é o primeiro princípio da termodinâmica, eu tenho que lembrar disso aqui, ó, tá? A variação da energia interna, ela está diretamente ligada com a temperatura. Então, aumentou a temperatura, aumenta a energia interna. Diminui a temperatura, diminui a energia interna. Se não varia a temperatura, não varia a energia interna. A minha energia interna é zero, tá? Então, se eu souber isso daqui, ó, isso aqui já é o primeiro princípio da termodinâmica. Eu sempre vou ter essa variação aí, né? Essa minha temperatura no seu estado mais específico, tá? Eu vou usar agora, vou compartilhar minha tela aqui com vocês, porque daí eu vou usar agora os slides que vai ficar melhor para mim apresentar para vocês, tá? Então, vejam, ó, isso que eu coloquei aqui, que eu escrevi para vocês, eu não tenho ali nos slides dessa forma, tá? Eu só quis abrir um pouquinho mais aí para vocês perceberem ali, então. Então, vejam, ó, isso que nós estávamos falando, então, quando a gente tem a termodinâmica, né, o princípio da termodinâmica tem a ver com quem? Com a energia térmica, né, ou a energia interna do sistema, e o trabalho realizado, certo? Então, essa parte da termodinâmica, ela disciplina, na verdade, ou seja, ela controla toda e qualquer mudança que ocorra no universo, tá? Que isso a gente já falou. Então, aqui eu tenho sistemas isolados, né? Um sistema isolado, então, isolado, de certa forma, bem isolado, eu considero que não há troca nem de energia e nem de matéria, tá? Um sistema fechado, há troca de energia, mas não há troca de matéria, e um sistema aberto, então, troca energia e matéria, né? Eu já escrevi isso para vocês ali, tá? Quando a gente fala dos potenciais, né, de energia interna e externa, então, a gente só vai falar da troca de calor, tá? Então, isso eu já comentei ali com vocês. Então, as variáveis, né, que a gente pode mudar aqui sempre, volume, tá? Energia, temperatura e pressão, né? As primeiras leis da termodinâmica, então, ó, a primeira lei da termodinâmica se refere à conservação da energia, ou seja, nada se perde, nada se cria, né? Tudo se transforma. E o segundo princípio da termodinâmica é essa transferência de energia, certo? A transferência de energia se dá sempre de um grau maior para um menor,
E a conservação, então, tem a ver com a variação da temperatura, né? Se varia a temperatura, varia a energia. Aumenta a temperatura, aumenta a energia. Diminui a temperatura, diminui a energia. E se não há variação, então elas se conservam, tá? Esses são os dois princípios Ô, ali. Fê, Oi? e nunca, tipo, vai ocorrer do menor para o maior a Aí troca? até ocorre, mas daí vai ser um processo que a gente chama de processo forçado, tá? Ele não vai ser um processo espontâneo, tá? Quando a gente fala das leis da termodinâmica, dentro de um organismo, por exemplo, a gente está falando de um organismo que vai fazer essas variações espontâneas, tá? Então, espontaneamente, vai ocorrer sempre de um maior para um menor. Pode ocorrer do menor para o maior? Pode, mas daí ele vai ser um processo forçado, tá? Aí a gente tem que variar uma outra grandeza para você poder fazer essa transferência, certo? Que é o que acontece, por exemplo, com o freezer da geladeira, né? Fisicamente falando, o que o freezer da geladeira faz? Ele fornece uma energia, digamos assim, ele esfria ao invés de retirar calor, né? Que é um processo meio que forçado, né? Você coloca lá dentro um alimento quente, o que o freezer tem que fazer? Ele tem que gerar mais, baixar a temperatura para poder retirar o calor desse alimento. Então, no caso, o freezer é que trabalha, entende? Consegue entender isso? É um processo forçado, né? Ele não é um processo espontâneo, ok? Então, vejam, ó, a primeira lei da termodinâmica, então, que nós já comentamos, né, ele fala disso. Então, a energia não pode ser destruída nem criada, né, eu sempre tenho uma transformação, tá? Opa, deixa eu vir aqui, continuando. Então, sempre, ó, a energia do universo é sempre uma constante, né, a gente vai fazendo essas transformações. A segunda lei, ó, aqui fica mais fácil da gente entender, ó. Eu sempre tenho as transferências de energia, por exemplo, ó, do quente para o frio, do claro para o escuro, do som para o silêncio, do processo de maior concentração, aqui, ó, 10% de NaCl para uns 5% de NaCl, tá? Que é o caso das bombas de sódio e potássio, por exemplo, que a gente tem lá, né? As transformações de energia. Então, ele sempre ocorre de um de maior para um de menor, tá? Então, do quente para o frio, do claro para o escuro, do som para o silêncio, de uma concentração maior para uma menor, que são aqueles trabalhos ativos e passivos que nós vimos na aula passada, tá? Então, quando ocorre de uma maior concentração para uma de menor concentração, ele é um trabalho passivo, quer dizer, eu não preciso gastar energia. O processo inverso é um processo forçado, e aí eu preciso gastar energia, eu tenho que variar uma outra quantidade de energia, tá? Então, sempre que vocês tiverem isso aqui, então sempre é o segundo princípio, tá? Então, aqui, ó, né? O movimento contrário, então, ó, a segunda lei da termodinâmica, que é isso que você me perguntou, Gabi, então, ele vai sempre ocorrer com processo forçado. E se esse processo for forçado, então eu realizo o trabalho, tá? É isso que a gente coloca ali. Então, de uma forma geral, gente, ó, o que nós temos aqui? Que a primeira lei da termodinâmica me diz que eu tenho a energia é sempre constante, né? E está realizando o trabalho, e a segunda lei, então, me diz que ocorre sempre de uma maior energia para uma menor energia, tá? É isso que nós vamos ter. E aí, agora sim, ó, o que nós vamos determinar dentro desse nosso sistema, que são aquelas variáveis de entropia e de entalpia e energia livre que eu comentei com vocês no início da aula, tá? Então, o que significa entropia, certo? A nossa entropia, nós vamos determinar aqui por esse delta S, tá? O que é a entropia de um sistema? Quando a gente falar de entropia de um sistema, ela está se referindo aos graus de normalidade, pensem assim, de organização de um sistema. Quanto mais organizado for o sistema, menor é o meu grau de entropia. Quanto mais bagunçado for o sistema, maior é o meu grau de entropia delta S, tá? A entropia no universo, ó, vejam que está ali mais grifado, ela tende ao máximo, tá? O que significa isso? Que o meu universo tende sempre a estar bem bagunçado.
o que cabe aos sistemas? Organizar esta bagunça. Então, diminuir essa entropia. Por exemplo, ó, quando a gente está com febre, que é a figura que vocês têm aqui, ó, significa que o meu sistema tem uma alta entropia. Quer dizer, o meu sistema está tão bagunçado que ele não consegue se organizar. E aí eu aumento a minha energia. Então, eu vou ter uma grande entropia. Se eu aumentar a minha temperatura, eu aumento o meu grau de entropia, tá? Então, a entropia tem a ver também com a temperatura e com aquela energia. Então, significa o quê? Oi, pode Ela perguntar. pode ser uma energia degradada? Pode também, que é quando a gente utiliza as enzimas ali, eu já vou mostrar para vocês, tá? Ok. Então, sempre que eu colocar aqui essa entropia do meu universo, né, significa que é o meu grau de ordem ou de desordem dele, tá? Então, vamos pensar assim, ó, o que acontece aqui, ó? Se eu tenho uma organização de informação, tá? Deixa eu ver, alguém pediu para entrar, será? Deixa eu colocar aqui. O que a entropia tem a ver? Com a minha organização da informação. Se a entropia aumenta, tá? A minha organização diminui. Se a minha entropia diminui, a minha organização aumenta. Ó. Vamos pensar aqui que fica mais fácil, ó. O grau de desordem de um sistema, ó. Vamos pensar aqui, ó. Nessa figura aqui, ó, de um quarto totalmente bagunçado, significa que aqui eu tenho uma alta entropia, tá? Entropia significa bagunça. Quanto mais bagunça eu tiver, maior é a minha entropia. Quanto mais organizado eu tiver, menor vai ser a minha entropia. Entenderam isso, gente? Ó, o que significa bagunça? Significa o grau de entropia. Quanto mais entropia eu tenho, mais bagunça eu tenho, maior é a minha temperatura. Quanto mais organizado for o meu sistema, menor vai ser a minha entropia e menor vai ser a minha temperatura, tá? Eu consigo organizar, ó, alta entropia, baixa entropia, tá? Ó, e aí eu consigo aqui, por exemplo, ver os estados patológicos, por exemplo, ó, vamos pensar assim, ó, o que acontece com uma arteriosclerose, né? Existe o quê? Um aumento de entropia na circulação devido à desorganização das estruturas aí. Quando a gente tem febre, há uma alta entropia, por quê? Porque eu tenho uma infecção, então eu estou aumentando a entropia, aumentando a desordem, né? Ó, a cárie é um aumento da entropia da defesa das estruturas dentárias. O diabetes é um aumento da entropia na utilização da glicose. Então, na verdade, ó, se a gente pensar biologicamente no sistema físico, não existe doença, tá? Existe o quê? Um alto grau de entropia. Então, as nossas doenças são causadas por quê? Por um distúrbio da organização dessas moléculas. Quando essas moléculas saem do seu grau de organização, eu tenho uma alta entropia. Aumentando a entropia, eu tenho uma doença, certo? Então, na verdade, se a gente pensar do ponto de vista físico, nós não temos entropia, não temos doença, né? Nós temos uma variação de entropia, certo? Entenderam o que é entropia, gente? É sempre quando a gente falar dessa questão aí de organização, tá? Então, aumentou a entropia, aumentou a temperatura, aumentou a desorganização, tá? Diminuiu a entropia, aumentou a organização, então diminuiu a temperatura, certo? Dentro dessa entropia, então, a gente vai ter um outro conceito, ó, que é a nossa entalpia, tá? O que é a entalpia? A entropia tem a ver com a organização. A entalpia tem a ver com a troca de calor, tá? Entre um sistema e outro. E aí, essa nossa entalpia, ela pode ser positiva ou negativa, assim como a entropia, tá, gente? A entropia também, ela pode ser positiva ou negativa, que é aquela energia degradada, né? Se eu tiver energia positiva, tá? Aumento da entropia, eu tenho um delta S positivo. Se eu tiver uma energia degradada, eu tenho uma entropia negativa daí. O que significa a entalpia? É a troca de calor do sistema.
Essa entalpia, ela pode ser endotérmica ou exotérmica, ó. O nome já diz, ó, exo, significa que eu perdi calor para o ambiente, tá? Então, se eu libero energia, eu tenho um processo exotérmico. Então, a minha entalpia, que é o meu ΔH, vai ser negativa. Se eu tiver uma absorção de energia, então, ou seja, eu aumento a temperatura, eu vou ter um sistema endotérmico, tá? Eu aumentei a energia interna, eu recebi calor. Então, a minha entalpia vai ser positiva, tá? Então, processos exotérmicos, eu libero calor, a minha entalpia é negativa. Processos endotérmicos, eu absorvo calor, e a minha entalpia vai ser positiva. Aqui tem um exemplo bem típico disso, né? Ó, se eu jogar aqui, por exemplo, ó, NaOH, né? Hidróxido de sódio, que é soda cáustica, né? É o nome mais comum. Dentro da água, ó, eu pego soda e jogo na água a temperatura de 25 graus Celsius. O que que acontece? Eu vou ter aqui, ó, uma solução de aquecimento, né? Então, eu estou liberando calor, ó. Eu aumentei a temperatura a 60 graus e ela vai liberar para poder fazer o equilíbrio novamente e chegar na água aos 25, ó, tá? O equilíbrio vai ocorrer a 25. Para que ocorra esse equilíbrio, ele vai ter que diminuir a temperatura de 60, ó, para 25. Então, o que que acontece? É um processo exotérmico, eu estou liberando calor. Se eu estou liberando calor, o meu ΔH, minha entalpia vai ser positiva, vai ser negativa, tá? Processos exotérmicos, libera calor, ΔH negativo. Agora pensam aqui, ó, vou jogar um nitrato aqui, ó, tá? Um NH4 com NO3. Dentro dessa temperatura, ocorre um resfriamento, ó, tá? Então, para que ocorra um resfriamento, o que que acontece aqui, ó? Ó, eu tô a 15 graus Celsius, eu tenho que chegar a 25. Então, eu vou ter que absorver calor, ó. Se eu absorvo o calor do meio, né? Se eu absorvo o calor para aumentar a temperatura, então a minha entalpia vai ser positiva e o processo é um processo endotérmico, né? Eu preciso receber calor, certo? Absorver calor. Então é bem simples, gente. Exo para fora, libera calor, ΔH negativo. Endo para dentro, absorve calor, ΔH positivo, tá? Entalpia, então, tem a ver com quem? Com a quantidade de calor recebida ou cedida. Entropia, que é o ΔS, tem a ver com o quê? Com a energia que você, ou a organização do sistema, tá? Com a temperatura, né? Aumentou a temperatura, aumentou a desordem, aumentou a entropia. Diminuiu a temperatura, diminuiu a desordem, né? Diminuiu a entropia, certo? Aí tem um outro conceito que é o ΔG, que é a nossa energia livre, tá? O que que significa o nosso ΔG? O ΔG tem a ver com aquelas condições lá de transformações isobárica, isotérmica e isométrica, tá? Mas mais especificamente é com a isotérmica, que é alguns casos em que a temperatura permanece constante, tá? O que que é essa nossa energia livre do sistema? A energia livre, gente, ela é a relação entre a entalpia e a entropia, certo? O que que significa a relação entre entropia e entalpia? Vocês conseguem ver a minha folha aí ou não, gente? Vocês veem a minha folhinha? Sim, prof. Ó, Sim. o que que é o nosso ΔG, tá? Quem que é o nosso ΔG aqui, ó? A variação da entalpia, tá? Menos a entropia, certo? Ó, isso aqui vai determinar a minha energia livre do universo, tá? Ou a minha energia livre do sistema. Essa energia livre sempre vai ser esta variação aqui, ó. O ΔG, que é a minha energia livre, tá? Vai ser a variação entre a entalpia do sistema e a entropia. Só que essa entropia aqui, a gente ainda multiplica aqui pela temperatura, tá? Então, na verdade, ó, essa energia livre, eu posso representar ela por isso aqui, ó. Esse quadrado, essa tabelinha que a gente tem aqui, ó, fica bem fácil da gente entender, ó. Se a energia livre for negativa, tá? Se essa variação de energia livre aqui, ó, for negativa,
eu tenho um tipo de reação exergônica. O que significa? Que eu estou liberando energia, ó, tá? Uma reação tipo exergônica significa que eu libero energia, tá? Porque a minha entalpia está sendo negativa, né? Eu estou liberando energia. Então, geralmente, ela é espontânea, tá? Porque o processo ocorre de forma natural. Quando a variação de energia livre, ó, quando a minha energia livre for positiva, eu tenho uma reação tipo endergônica, tá? Ou seja, eu estou absorvendo energia, tá? Ó, aquela que a gente tinha anteriormente aqui, ó, né, exotérmica e endotérmica, tinha a ver com a entalpia. Então, exo libera energia, endo absorve energia. Agora, aqui, ó, para energia livre, a gente tem exergônica e endergônica, é o mesmo sistema. Exergônica libera energia, endergônica absorve energia, tá? Quando eu absorvo energia, é bem provável que isso seja uma provocação, ele seja um processo forçado, seja um processo provocado por alguma coisa, tá? E se a minha energia livre for igual a zero, então eu tenho um sistema em equilíbrio, tá? Em equilíbrio que a gente chama de equilíbrio dinâmico. Então, eu tenho uma energia mínima, tá? Falando de liberação de energia e uma entropia máxima. Por isso que a gente diz que no universo a entropia é sempre máxima, porque eu tenho sempre um equilíbrio dessa energia, tá? Então, a entropia do universo, ela é sempre máxima, por quê? Porque ele procura sempre um equilíbrio dinâmico, tá? Esse é o motivo da entropia do universo ser máxima. E aqui eu posso ter uma outra coisa que a gente chama de EA, que é a nossa energia de ativação, tá? Então, quando eu preciso ativar um sistema, eu vou ativar ele por quê? Por essa energia de ativação, tá? Quando a gente ativa esse processo de energia, significa o quê? Que você vai provocar uma entropia, tá? Então, se você provocar uma entropia, você vai ter uma reação endergônica, geralmente, né? A tua energia vai ser negativa, por quê? Porque você precisa provocar ela para que ela aconteça, tá? Como é que a gente provoca essa energia? Como é que a gente ativa essa energia, né? Como é que a gente faz essa energia de ativação? A gente usa os catalisadores. Por exemplo, quando a gente quer que a água ferva mais rápido, o que que a gente faz? A gente joga sal, tá? Por que que a gente joga sal? Porque a gente consegue diminuir a temperatura, e aí ela ferve mais rápido, tá? Quer dizer, a gente diminui a temperatura de fusão, né? Ela consegue ferver mais rápido. Um outro processo de catálise, por exemplo, você usa enzima, né? Dentro dos nossos processos de organismo, deixa eu achar aqui, ó. Quero ver, deve ter, aqui, ó, né? Com enzima, ó, se você utilizar uma enzima, por exemplo, lá nos nossos sistemas, na vesícula, no estômago, enfim, se a gente usar uma enzima catalisadora, o processo, ele é bem fácil de ser feito, ó, tá? Com enzima, o caminho de reação é bem tranquilo. Se você deixar ele sem a enzima, você sofre muito, ou seja, você precisa gastar muita energia para que ele aconteça, tá? Então, a enzima é um processo de catálise. Você consegue catalisar ele com grande facilidade, tá? Deixa eu voltar aqui, que agora... Aqui, ó. Certo? Então, como é que você modifica esse potencial de ação, essa energia de ativação? Você usa os catalisadores, tá? Os catalisadores podem ser positivos, ou seja, você aumenta a velocidade de reação, tá? Mas você diminui essa energia. E os catalisadores, eles podem ser negativos. O que que acontece? Você diminui a velocidade, mas aumenta a energia de ativação, ó. Catalisadores positivos, diminui a energia de ativação, mas aumenta a velocidade de reação, tá? Catalisadores negativos, aumenta a energia de ativação, mas diminui a velocidade, ó, tá? Então, aqui vocês podem responder as questões bem facilzinhas lá, tá? Quais são as propriedades desses catalisadores? Que é como eu falei, se você usar enzima no estômago ou o sal na água, né? Pensem assim, ó. Vou ensinar para vocês fazerem hoje para aproveitar o sábado, né? Algum professor de física deve ter ensinado para vocês. Se você colocar principalmente uma latinha de cerveja, né?
ou uma latinha de refrigerante, para quem não bebe, se você quiser que ele gele rapidamente, o que que você faz? Você coloca ele no gelo e joga sal, né? Por que que você joga sal? Porque você catalisa, você aumenta a velocidade de reação, ou seja, você diminui essa temperatura mais rapidamente. Então, ao invés de você fundir o gelo, por exemplo, a 0 graus, esse gelo ele vai derreter a -5, e aí você consegue gelar essa latinha de cerveja em 3 minutos, aí ela já está gelada, se você jogar sal dentro do gelo, tá? Você derrete a água, derrete o gelo, desculpe, derreter a água é legal, né? Você derrete o gelo, e ao derreter o gelo, você consegue baixar a temperatura com o sal, ele é um catalisador. Você aumenta a velocidade de reação e diminui a energia de ativação, tá? Ou seja, você diminui a temperatura. Então, quais são as propriedades dos catalisadores? Diminuir a energia de ativação, aumenta a velocidade de reação, tá? Utilizando um catalisador, você não modifica a energia livre, ó, tá? A energia livre não modifica, ou seja, você não faz aquela variação nem de entropia e nem de entalpia, tá? O catalisador não modifica isso. Não modifica a constante de equilíbrio, então, né? Porque ele não modifica nem a entropia e nem a entalpia. Ele aparece, o fim da reação, ele não se altera, tá? Eu não tenho alteração para o final dessa minha reação, quer dizer o quê? Que a reação ocorre da mesma forma, tá? E ele vai ter finalidades específicas, por exemplo, as enzimas aumentam a velocidade de catalisação, por exemplo, sei lá, a vesícula biliar utiliza um catalisador que é a minha bile, né? Para quê? Para fazer a digestão dos alimentos, certo? Então, ela tem uma finalidade específica. Você joga sal na água, para quê? Para diminuir o ponto de fusão. Então, você ferve mais rápido ou gela mais rápido, tá? Então, ela tem, os catalisadores sempre vão ter finalidades específicas aí, tá? Então, aqui, né, a catálise biológica, que é aquilo que eu já falei para vocês. Então, sem catálise não há vida. Por quê, gente? Porque a gente usa sempre essas enzimas aqui para fazer as catalisações, porque ela facilita a nossa vida. Ó, eu preciso realizar bem menos trabalho, ou seja, com as enzimas eu gasto menos energia do que se eu não utilizasse essas enzimas. E no final, aqui, ó, o ponto de chegada, vamos pensar que seja aqui, vai ser exatamente o mesmo. Então, o final da reação, ele não tem alterações, né? Eu posso utilizar os catalisadores, que é o caso, nesse caso, as enzimas, e o final da minha reação vai ser o mesmo, o meu resultado sempre vai ser o mesmo, né? Porque quem acredita sempre alcança, né? Então, essas variações aí que a gente tem de energia, né? Deixa eu interromper aqui o compartilhamento, eles sempre vão ser os mesmos, tá? Então, eu sempre vou ter a mesma, digamos assim, o mesmo resultado utilizando aí as mesmas variações, tá? Então, vejam bem, ó, o que vocês têm que conhecer hoje, tá? Aqueles processos de energia interna, né? O processo de entropia e de entalpia e de energia livre, né? E é isso que a gente precisa mais especificamente ali determinar, tá? Então, quando a gente tem aqui os nossos processos, né? Que vocês têm que conhecer aqui, ó, a energia livre, né? Ela pode ser positiva e pode ser negativa, depende de quem. Positiva quando o processo é espontâneo, negativa quando eu tiver um processo forçado, né? Positiva quando ele for exergônico e negativa quando ele for endergônico, né? A entalpia tem a ver com a perda de calor, né? Endotérmica, que significa que ela vai reabsorver calor, né? Tá? Então, eu vou ter uma absorção, ela vai ser positiva, e negativa quando ela libera calor, tá? Então, a entalpia, a energia livre tem a ver com os processos forçados ou espontâneos, né? A entalpia tem a ver com o calor, né? Absorção ou liberação de calor. E a entropia tem a ver com quem? Com a minha ordem e desordem, né? Com a temperatura. Então, ela vai ser positiva quando há um processo de energia ativa, né?
ou seja, eu vou ter um processo de energia, por exemplo, aumento de temperatura, né? E ela vai ser negativa quando eu tiver uma energia degradada, né? Que é a minha diminuição da temperatura, certo? Então, a entropia tem a ver geralmente com a temperatura, ou seja, com a variação da energia interna desse sistema, tá? Ordem e desordem, né? A entalpia com a variação de calor, tá? Positiva, ela absorve, ou seja, ela é endotérmica, e negativa, ela libera calor, ou seja, ela é exotérmica, e a energia livre, então, tem a ver com essa variação entre, né, a diferença entre a entalpia e a entropia. Positiva, se ela for um processo espontâneo, e negativa, se ela for um processo forçado. Certo, gente? Então, é isso que nós temos ali. Então, agora, deixa eu só compartilhar aqui. Eu acredito que vocês devem ter conseguido pegar. Eu só vou compartilhar aqui para mostrar para vocês, então, a nossa lista de exercícios, né? Então, aqui vocês têm 11 exercícios ali para fazer da termodinâmica. Eu vou passar essas fotinhos para vocês também, se vocês quiserem anotar ali, mas vocês têm isso também lá nos slides, né? Bem tranquilamente ali, os slides estão especificados. Ou então, gente, vocês podem pegar lá no livro base, tá? Vocês podem procurar as respostas dessas perguntas ali, tá? Lá no livro base nosso, tá? O capítulo 3, tá? Capítulo 3, que fala de termodinâmica, página 55 a, deixa eu ver aqui, da página 55 até a página 73, na verdade, né, que tem as questões, certo? O livro base, vocês podem procurar ali, que vocês vão ter todas essas respostas, e quem quisesse ler um pouquinho mais, entender um pouco mais também sobre essas entropia, entalpia, vocês podem procurar lá, tá? Então, vejam, ó, compartilhando aqui, né, a tela para vocês verem, então, quem não acessou lá as questões, são bem simples, ó. A primeira questão, então, enunciar a primeira e a segunda lei da termodinâmica. A segunda, vocês vão assinalar verdadeiro ou falso aí, né? Eu estou falando de entropia, entalpia, energia, catalisadores, certo? A número 3, conceituar entalpia, então me dizer o que é, né? Vocês vão falar lá das variações, então, de calor, né? Da troca de calor. Aqui é só completar, né, as transformações endotérmicas, exotérmicas, as entalpias, né, se é endergônica, energônica, energia de ativação, enfim, né, tipo de reação, né, endotérmica, exotérmica, tá? Aqui é só completar ali, vocês vão pelos conceitos, tá? A número 5 e 6 é só vocês responder ali a questão da entropia. A 7, vocês vão ter que conceituar o que é uma energia livre, tá? Tem lá também no livro, é bem fácil de vocês encontrarem ali no livro base, mas tem ali nos slides também, né? A variação da energia livre, então, né? Quando você tem energia livre negativa, significa que a reação é o quê? Né? Endotérmica, endergônica, exergônica, né? E ela é espontânea ou é forçada? Tá? Então, é isso que eu quero que vocês respondam aqui. Naquele quadradinho, naquela tabelinha que eu passei para vocês ali, é bem simples de vocês encontrar, tá? Explicar como uma reação de energia livre, ó, pode acontecer naturalmente no sistema biológico, né? E quando é que ocorre uma variação de energia livre negativa, certo? E qual que é a função das enzimas, certo? Todas essas questões, gente, vocês têm ali no livro base e também tem nos slides que eu passei para vocês ali, tá? Bem simplesinho de encontrar. Eu vou parar a gravação agora, tá? Então, o livro base, lembrem lá, capítulo 3, né, da página 55 a 73. Esse livro base do Renene está lá no mapa 1, tá? Vocês devem ter baixado na aula passada já para procurar lá, certo? Então, eu vou encerrar a gravação aqui, e aí eu vou ficar no sistema aí para responder as questões de vocês, e vocês podem estar perguntando, certo?